pessoal! Oi, gente, tudo bem com vocês? Que vídeo! Olha, eu sou mãe de Dudu, ele tem 4 anos e Eduardo é autista. Eduardo, fale seu nome. Eduardo. Quantos anos você tem? 4. Isso! Gente, isso pra mim é um progresso. 4. Eduardo não falava nome e nem dizia a idade dele até o início desse ano, até mais ou menos, até completar 4 anos, mais ou menos, que ele completou em julho. Então, pra gente isso é uma vitória, né, filho? Eu quero falar um pouquinho sobre como foi descobrir o autismo de Dudu. Meu pai, ele é psicólogo, e reparou algumas características de Dudu que estavam, não estavam no padrão de uma criança da idade dele. Estava tendo outras características que eram movimentos repetitivos, né? Ele girava assim por várias e várias vezes e ficava assim com a mão, né? Todos movimentos repetitivos. E eu achava que era outra coisa, né? A mãe nunca pensa, né? E infelizmente eu era muito impaciente com ele, porque como eu não sabia, eu ficava muito irritada com algumas coisas que ele fazia, porque eu não entendia o que estava acontecendo com ele. Então levamos a neuro, e a neuro, essa primeira neuro que levamos foi o ano passado, em agosto do ano passado. Adeus! Adeus. Meu Deus. Pronto, meu amor, vá. Você vai pra lá? Assistir. Vá assistir. Então, essa primeira neuro falou, olha, né, eu acho que ele não vai ser, eu acho que ele não é. Ela falou dessa forma mesmo, que a gente já foi nessa intenção, a gente tá desconfiando de que ele é autista, pelo fato de meu pai ter falado com a gente, porque nós mesmos nem imaginávamos o que era isso. Eu só fui pesquisar a partir do momento que meu pai disse pra mim. Foi por isso que nós já chegamos lá assim, falando pra ela que estávamos desconfiadas disso. Dissemos as características, ela pediu que esperasse, né? Porque como ele tinha acabado de completar 3 anos, então possivelmente ele não era. Mas que a gente já fizesse terapia ocupacional e fono, esse acompanhamento. Pra em dezembro do ano passado, ela fechar o diagnóstico se ele era ou não. Então nós deixamos pra lá. Nós não voltamos a ela, nós tentamos, assim, esquecer. Aí nós levamos... Não levamos, esperamos então, Edu, né, tentar, na nossa cabeça, tentar se desenvolver sozinho. E entrou na escolinha, e a escola 2 semanas me chamou, pelo fato dele não falar, né? Então ela achou estranho. Pensou que podia ser algum problema auditivo, ela falou várias coisas assim. E aí foi quando eu contei toda a história, né, pra ela, e aí ela pediu, olha, eu não posso mandar em vocês, mas eu queria pedir a vocês que levassem novamente a neuro, porque se seu filho for autista, tiver qualquer coisa, a gente precisa saber, porque vai ser outra forma de lidar com ele na escola. E aí foi quando a gente acordou e falou, peraí, em geral, ele não gosta de socializar. Ah, mas ele socializa. Ele tenta, gente, tenta. Ele vai, vamos supor, a gente vai a um parquinho com ele, não tem pula-pula, cama elástica. Ele entra no cama elástica. Se outras crianças entrarem, ele sai de imediato. Então, ele tenta ter contato com algumas crianças, mas ele prefere ficar sozinho na dele. A gente vai em festinha de aniversário, e aí ele correndo sozinho o tempo inteiro. Ele nunca vai até uma criança pra tentar brincar. E às vezes quando vai, como ele não se comunica direito, não fala direito, muitas crianças não têm paciência. E ele não se importa e fica na dele. A gente já viu muito isso, a gente observava muito isso, mas pensávamos que era o jeitinho dele de ser. Quando ele conhece a criança, ele fica numa boa. Ele senta ali, ele se comunica. E outra coisa, não gosta de abraços, que a gente vá até ele e abrace. Se a gente chamar, Dudu, você quer me dar um beijo? Vem aqui. Se ele quiser, ele vai. Se ele não quiser, ele simplesmente vira as costas pra você e vai embora. Sem dar satisfação, sem nada. Então, tudo isso a gente foi observando. Pessoas perguntavam assim pra ele, qual o seu nome? Ele não respondia. Qual a sua idade? Ele não respondia. E aí as pessoas, nossa, mas quantos anos ele tem, né? Aí eu falava 3 anos, 3 anos e meio. Mas ele não fala nem o nome ainda.
Isso me deixava, gente, muito, 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 muito triste, porque eu falava, meu Deus, né, o porquê? As crianças, a maioria das crianças falam um sono extremamente irregular. Extremamente, acordava de 4, 5 vezes na noite, acordava na madrugada e ficava assim olhando. Do nada, a gente encontrava ele, cada susto a gente levava. Então, deixa eu ver outras coisas. Alinhava carros, né? Que eles têm. Os autistas, eles gostam de alinhar, afileirar, né? Tudo deles é em fileira. Então, ele faz isso tanto em círculo quanto em linha reta. Ele faz muito isso, muito, muito mesmo. E ele também tem um limite de barulho. Ele fica no barulho. Se deu esse limite dele, ele começa a ficar extremamente irritado, gente. Mas é irritado. Ao ponto de uma vez a gente foi ao shopping e a gente extrapolou esse limite dele. E ele começou a gritar e a se irritar. E eu sem saber o que fazer, né? A gente ainda não tinha esse laudo fechado dele. Então chorava ele, chorava eu. Em pleno shopping eu chorava porque eu não sabia o que fazer. Chegou em casa, esse menino era como se nada tivesse acontecido. Então ele não gosta de barulho, ele bota muito. Ele passou um tempo muito fazendo isso, né? Botando mão. Hoje em dia, graças a Deus, com todo o tratamento que ele já tá fazendo, ele já melhorou muito. Não, odeia fogos, odeia barulho de bexiga, pá, estourando. Gosta da bexiga. Quando estoura, ele tem muito medo. Então, foram características que a gente foi observando que não, né? Criança normalmente não se importa muito com isso. E não tem noção de perigo nenhum. Sabe, que é não ter de enfiar a mão assim no ferro, enfiar a mão no fogo. E a gente falando pra ele que na idade dele, a gente tá falando, gente, de uma criança dessa idade. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, realmente não tem noção. Mas dessa idade, se você falar, gente, tá quente, não vá, não pode, ele não vai. Eduardo não. A gente fala, tá quente, não sei o que, mas ele quer botar a mão mesmo assim. E foi quando, em julho, a doutora Ana Gabriela, neuropediatra maravilhosa, chegou pra gente, eu falei todas essas características e ela fechou o laudo. Seu filho é autista. Baque total, né, gente? Susto, uma sensação de, não sei, de culpa, né? Me senti muito culpada, apesar de não ter culpa, mas é normal. Culpa, medo, não saber como lidar com ele. Foi, no momento, sabe, um alívio por ter aquele diagnóstico, né? E saber que agora eu ia poder tratá-lo de forma correta. E medo. Foi essa sensação que eu tive. Chorei muito, muitas vezes, gente. Chuveiro pra mim foi o auge. Porque eu ia pra lá pra não chorar na frente dele. Chorava demais. Chorava. Então, foi muito difícil aceitar. Tanto pra mim quanto pra meu esposo mais ainda. Ele demorou muito mais pra aceitar, gente. Mas é muito normal mesmo. A aceitação nesse momento é muito difícil. São muitas regras na comida também, almoço, cor, né? Então, é um processo muito demorado e cansativo para a mamãe, muito cansativo. Então eu não sei o que é dormir uma noite inteira ainda, eu não sei o que é dormir. Eu não consigo deixar meu filho com qualquer pessoa, mas estamos muito mais aliviados agora, porque a gente sabe lidar com o nosso filho, a gente entende realmente o que ele tem, né? Então a gente sabe, eu pesquiso muito hoje em dia na internet, o que é muito importante, né? A gente olhar algumas coisas, alguns profissionais falando, vídeos, foi muito importante pra mim. Então eu espero que esse vídeo ajude você também. A gente só pode amar essas pessoinhas pequenininhas, só tem como amar e amar depois, futuramente também. É muita dependência da gente, muita dependência mesmo. Hoje em dia, infelizmente, não trabalho, não consigo conciliar o trabalho com o Eduardo. Tem um canal no YouTube, né? Comecei a fazer depois que eu descobri, porque aí eu falei, eu vou começar a mostrar o meu dia a dia, eu vou começar a me distrair, porque eu tava entrando em depressão. Então eu falei, eu não quero entrar em depressão, eu quero ensinar o meu filho da melhor forma, eu quero uma família em paz pra ele, entendeu? Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente entregou a nossa vida nas mãos de Deus, né? A vida de Eduardo nas mãos de Deus e agora é com ele. Um beijinho, tchau.